Oi, oi, vamos dar continuidade aqui a essa parte da coluna da direita. A gente viu, são 4 abas, a gente viu informações, relacionamentos, etiquetas. Acho que são bem fáceis de entender, pelo menos a parte de relacionamentos, parte de etiquetas, bem simples. O sistema de informação vai depender bastante do tipo de item que a gente está fazendo essa catalogação, né? essa representação descritiva do documento. E aí ficou faltando essa parte de notas. A nota também é muito simples, a gente pode pensar sempre na nota como uma espécie de caderno de anotações. É muito comum a gente fazer um processo de leitura usando como auxílio ali em paralelo algum tipo de bloco de notas, de caderno de anotação, para a gente fazer os nossos grifos, as nossas tiradas de citações. Claro que isso, anteriormente a gente fazia isso num modelo mais manual de papel, né? Trabalhando com 2 papéis. Hoje em dia, que a gente tem já uma facilidade de leitura dos textos originais na própria tela do computador, mesmo que seja uma versão virtual, né, digital de um documento impresso, mas normalmente essas notas hoje a gente já faz no trabalho já mais digital. Aí fica fácil você trabalhar com essas 2 frentes aqui na ferramenta. Porque você vai ter o leitor do PDF nativo, que é uma atualização recente do Zotero, dessa versão nova que a gente está usando, que é a versão 6, e essa possibilidade de fazer todos esses tipos de notas associadas aos registros ou à biblioteca como um todo. Então vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Vamos começar do modelo mais simplificado, que seria o seguinte. Aqui estão todos os meus registros, né? Eu posso selecionar qualquer um aqui aleatoriamente. Deixa eu pegar esse aqui, um livro, investigação. Alguns já tem notas porque foi aquela incorporação automática. Deixa eu tentar pegar algum aqui que não tenha uma nota. Deixa eu pegar esse aqui, Open Access and the Library. É um livro, mas ele está zerado de notas. Para eu incluir uma nota, basta adicionar. E aí o que vai acontecer? Vai abrir como se fosse uma espécie de editor de texto, um WordPad mais simplificado, que aqui eu já posso começar a escrever qualquer coisa que me venha à mente. Eu acho mais interessante a gente pensar também nesse uso de notas como uma espécie de fichamento. Claro que fichamento, dentro dos diferentes tipos de fichamento que você pode fazer, até de uma resenha crítica, ou de uma anotação também estritamente pessoal, você vai ter diversas modalidades de formalizar essa escrita de texto. Mas, de qualquer forma, a Notas abarca todas essas possibilidades. Então, aqui é o momento que vocês vão usar esse texto paralelo, associado ao texto original que está aqui na biblioteca, tá? Aí você repara o seguinte, geralmente, quando eu crio uma nota, ela não tem nada, é uma nota zerada, as primeiras palavras, a primeira sentença que eu escrever aqui vai ser o título. Então tá aqui, tá vendo? Qualquer coisa que me for a primeira, ele chupa ali o primeiro conjunto de caracteres e usa como título. E a partir daqui eu posso fazer qualquer inclusão textual que me possa ser útil com anotação, tá? Depois vocês podem explorar que tem essa variedade de opções aqui de incremento ou de edição do tipo de texto, que eu posso escrever alguma coisa como uma espécie de título e subtítulo, ou fazer um resumo e aí copiar, de repente, um texto de um outro local e colar aqui, e essas opções de diagramação aqui, tá? Colocar em sistema de ponto, de número, enfim. Isso aqui é fácil de vocês depois verificarem, porque funciona justamente como um sistema de editor de texto, um Word. Esse é o jeito mais fácil de associar essa nota. Então, a nota está aqui. Qualquer movimento que eu fizer, eu posso abrir um outro registro, mas sempre que eu voltar lá naquela obra, vai estar a nota aqui como um lembrete de tudo que eu estou usando, escrevendo em paralelo, tá? Uma maneira de adicionar essa nota é por esse caminho que eu fiz aqui. Você seleciona um determinado registro, adiciona a nota. E você pode criar quantas notas você julgar necessário. Nesse caso aqui, alguma importação que eu fiz aqui do Bruno Latour, ele já me trouxe uma nota que estava lá embutida nos metadados. Mas eu posso também deletar essa nota, né? Se eu expandir aqui o registro, a nota está aqui. Eu posso adicionar uma outra nota, tá? Deixa eu botar aqui, assim, nota número 2 sobre Latour. Aqui verificar
informações biográficas do autor. Enfim, tá? Qualquer tipo de anotação que eu queira utilizar. E aí ela aparece aqui, ó, tá vendo? Então, assim, criei uma segunda nota e posso criar 2 ou 3 ou mais, ou quantas quiser, e também excluir. Então aqui tá vendo o botão de menos, é super simplificado. Toda vez que eu voltar a esse registro, as notas vão estar ali. Depois eu vou mostrar adiante como é que a gente vai visualizar essas notas, também aparecem em paralelo. Quando eu abrir o arquivo texto original propriamente para leitura, as notas vão sempre acompanhar em paralelo, já vou mostrar isso adiante. Uma outra possibilidade é a partir do ícone aqui de cima, deixa eu pegar uma outra aqui. Deixa eu pegar uma que não tenha nota. Aqui, esse aqui, ó. Smart Font for Research Data Rights. Aqui em cima, tá vendo o ícone? Tem um íconezinho de nova nota. Nesse caso aqui, quando eu estou querendo incluir uma nota associada a um registro específico, eu vou adicioná-la como nota filha, tá? Na próxima etapa eu já mostro o que é a nota isolada. Mas aí o que eu vou fazer então? Eu posso selecionar um registro qualquer, venho aqui no ícone, adicionar nota filha, e é o mesmo procedimento. Ele vai abrir esse campo de notas paralelas nesse lado aí, no canto direito da tela. Tá? Qualquer coisa que eu escrever como... Claro, eu estou fazendo uma coisa aqui super sui generis para a gente entender o procedimento, mas sempre pensando na lógica aqui. Isso aqui é o caderno de anotações que vocês vão fazer associado ao texto que vocês estão lendo, ou que vocês estão trabalhando, todas as informações que vocês julgarem importantes. Pensem na lógica do fichamento. Se eu tivesse que fazer um fichamento desse texto, eu poderia já fazer nesse modelo de notas. A gente viu um pouco no Mendeley. O Mendeley tem aquele sistema também de anotações que funciona da mesma forma. Você vai estar sempre trabalhando tá lendo o texto e em paralelo vai estar com as notas do lado, para você acompanhar ali, eu tiro os grifos e tudo mais. A outra possibilidade é você criar essas notas isoladas. Deixa eu fechar isso aqui de cima para não confundir. Aqui, ó, o ícone das notas, seleciona um registro, você pode criar uma nota filha, mas ele dá a opção de você criar notas isoladas. Essa nota isolada, ela não está vinculada a nenhum registro. Então eu criei uma nota isolada e ela está aqui, tá? É como se fosse uma nota em aberto que diz respeito a coleção, né, a minha biblioteca como um todo, ou isso funciona bem, acho que para as coleções. Funciona bem para as coleções. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá, fiz uma nota randômica aí, qualquer, tá? Aqui, ó, ela apareceu aqui porque como a primeira palavra, o primeiro conjunto de caracteres é letra U, e tá aqui na ordem alfabética, ela jogou lá para baixo, mas tá aqui, tá? Essa nota, tá vendo? Ela aparece como parte integrante da minha biblioteca. É como se essa minha nota fosse uma espécie também de um tipo de documento que eu criei, que eu incorporei na minha biblioteca. Vocês também podem criar quantas notas isoladas vocês quiserem. Eu acho que, assim, por experiência, eu acho que isso aqui funciona bem quando você inclui notas associadas à disciplina. A coleção. Nesse caso aqui, a gente está usando uma coleção de uma disciplina. O que eu poderia fazer? Eu posso atribuir... Eu poderia simplesmente pegar essa nota aqui e arrastar para cá, para incluir ela dentro da pasta, como parte dessa pasta. Porque aí, imagine a situação que vai ser o seguinte: a gente vai começar a organizar nossas coleções em pastas, aí você vai subdividir a tua coleção nessas pastas, como ou tópicos específicos, ou parte do trabalho, e por aí vai. Nesse caso aqui, até eu dei todo esse exemplo de uma pasta que seria uma pasta de artigos compartilhados ali entre alunos e o professor de uma determinada disciplina. Aí eu posso ter essa nota que está associada a essa coleção. E eu acho que fica claro, talvez, assim, para as pessoas que estão participando, que seja uma coleção individual ou mesmo que fosse uma biblioteca coletiva, que eu transformo isso aqui como um grupo, mas tendo essa nota aqui, eu acho que é interessante porque você pode fazer anotações que dizem respeito ao todo da coleção. Recapitulando, eu posso ter notas associadas a um artigo individual, mas eu posso também ter uma nota que diz respeito a um maior número de artigos. Eu acho que funciona bem nesse sentido aqui. Notas associadas à coleção. Uma nota dentro de cada pasta.
Pelo menos para mim funciona bem dessa forma, é uma maneira de usar bem as notas isoladas. De qualquer forma, vocês podem também pensar sobre a possibilidade de ter outras notas avulsas, né? Se for facilitar o trabalho de vocês, ótimo. Ainda no esquema da nota isolada, tem um macete também que eu já vi o pessoal usando, que é o seguinte: você pode criar uma nota isolada que ela vai ser uma espécie de modelo de fichamento. Eu não sei como é que é um modelo tradicional de um fichamento moderno, mas eu imagino que, vamos supor que tivesse algo como um apanhado de citações, e citações no sentido dos quotes, né? Tipo passagens do texto que eu vou retirando, aí eu posso ter aqui uma espécie de um resumo menor, mais crítico, ou de repente eu posso pegar os pontos positivos e pontos negativos. Assim, não sei como é que vocês fazem um fichamento tradicional. Mas o que eu posso fazer? Eu posso usar isso daqui como um padrão para todo artigo que eu for ler daqui em diante, eu vou ter esse modelo, tá? Aí, eu já vi gente usando isso. Aqui, se eu botar aqui talvez o underline, ou uma coisa interessante mesmo, tá vendo aqui embaixo tem tags? Vou atribuir uma tag, aí aquele macete também de usar o underline. Então, vou botar aqui, modelo de fichamento. E vou adicionar. Eu posso atribuir tags também às notas, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Tá, beleza. Aí, o que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó? Eu criei uma nota isolada, que é o modelo de fichamento, e tá aqui... fica fácil de visualizar, porque eu atribuí uma nota, uma etiqueta, que tá bem aqui. Como eu fiz aquele sistema ou eu poderia botar uma cor também para aparecer sempre na frente, ela vai aparecer sempre aí. Que pode acontecer? Aqui tem um esquema que é o seguinte: você clica com o botão direito do mouse, você duplica o item. Então eu tenho esse modelo padrão e vou duplicar. Dupliquei. Quando eu for trabalhar em cima de um artigo específico, vou arrastar agora essa nota e jogar aqui, ó, nesse texto que eu vou usar como exemplo para trabalhar em cima. E aí aqui também tem um pulo do gato, porque aí, olha só, eu já associei essa nota a esse artigo que eu vou trabalhar. E aí, como é que a gente vai trabalhar nesse artigo? Quando eu clicar sobre ele, eu vou abrir o artigo na íntegra, tá? Esse é o modelo padrão da visualização. Mais adiante eu já mostro como é que a gente vai trabalhar também com a questão de seleção de texto e tudo mais. Esse é o padrão. Aqui, nessa lateral aqui, ó, você tem dois botões. Um é aquele botão que mostra, né, aquelas abas. Então, você lembra que eram 4 abas: informações, notas, etiquetas e relacionamentos. Aqui ele separa as notas, então, porque ele mantém informações, etiquetas e relacionamentos, está tudo aqui, e as notas como um bloco isolado, tá? E aí, aqui que é o grande lance de trabalhar com o texto e fazendo as notas em paralelo. Só para vocês entenderem aqui, eu cliquei no botão, ele abriu todo o sistema de notas. Aqui eu tenho, nessa primeira parte, notas associadas ao item, que é esse item individual aqui. Todas as notas são todas as notas que eu tenho associadas na minha biblioteca inteira. Apareceu aqui um apanhado de coisas que eu já tinha antes que vieram incorporadas, provavelmente, junto com os metadados, tá? Ou, eventualmente, notas que, à medida que vocês forem fazendo, elas todas vão aparecer aqui. Essa nota aqui que eu abri, ó, anteriormente, que a gente fez de exemplo, ela está aqui. E essa nota que eu associei àquele item, que eu fiz aquele processo de criei uma nota de modelo, fiz uma duplicata e associei agora esse registro. Aí ela vai aparecer aqui, ó. Esse é um macete que se usa muito para toda vez que você começar a ler um texto, já começar a fazer esse sistema de blocos de anotações associadas à leitura. Eu vou voltar aqui, mas só para a gente recapitular. O sistema de notas é isso aí. São essas duas opções. Você vai ter sempre a opção de associar uma nota ao item individual, a um artigo, a um livro, a um registro, a um PDF, e a possibilidade de ter uma nota isolada, que não está associada a nenhum item individual, mas que pode ser vinculada, eu acho que funciona bem, a coleções, as pastas, tá? Algumas subdivisões de categorias. Você cria ali um assunto, aí pode associar uma nota para fazer uma espécie de explicação, um texto explicativo sobre o que são aqueles itens que estão dentro daquela coleção, tá? Então a ideia é essa. Beleza, então vamos voltar lá no texto individual. Aí aqui a gente vai começar a fazer o nosso processo tradicional de um fichamento. No caso das citações, aí
Aí a gente vai ter duas formas de fazer. Uma seria simplesmente pegar aqui, tá vendo? Eu fiz uns highlights, né, uma seleção. Ele já me dá aqui, ó, associar a nota. Aí tá vendo? Ele já incluiu aqui, ó. Onde estava o meu cursor do mouse. Eu parei o mouse aqui e ele vai me dar a posição onde eu vou incluir. Vocês viram como é que é muito simples? Então, assim, é aquela velha história. À medida que eu vou lendo, tipo, achei essa parte aqui interessante. Eu posso simplesmente selecionar o texto, ele vai abrir esse campinho aqui de adicionar e ela vai aparecer lá exatamente onde está o meu cursor do mouse. A outra opção é, claro, eu fazer uma coisa assim, tipo, achei interessante a abordagem sobre alguma coisa que eu tô lendo. Aí tá, eu posso assim, na página, aqui a primeira página, tipo, na introdução, página 1. Na introdução, página 1. Isso é só uma informação minha, para eu poder me organizar à medida que eu vou lendo o texto, tá? Então, esse aqui seria o modelo mais fácil de você poder fazer essa modalidade de trabalhando em paralelo com o texto. Aí depois vocês podem explorar, porque eu falei, isso vai fazer mais sentido dependendo do tipo de anotação que vocês estão acostumados a fazer. Eu dei essa sugestão aqui de uma espécie de fichamento, mas vocês podem usar como uma anotação livre, tá? Eu só estou dando aqui como um exemplo mais tradicional da confecção de um produto acadêmico. Eu estou usando essa parte aqui de citações, eu vou parar o meu cursor do mouse aqui e eu estou lendo. Opa, achei uma parte legal aqui, isso aqui. Essa passagem aqui. Quando eu seleciono com o mouse, ele já automaticamente me dá adicionar a nota e ele vai adicionar exatamente onde o meu cursor do mouse estava. É isso daqui. Ele dá algumas opções também, assim, quando eu clicar em cima aqui, ó, tá vendo? Eu posso até ocultar a citação ou editar a citação, porque ele já está meio que... Depois a gente vai ver que tem uma possibilidade de exportar esse texto, porque vai facilitar também lá na hora de eu jogar essas anotações pro Word final. É engraçado que a gente quando começa a escrever tipo uma tese, a gente tem várias versões do Word, né? Até chegar numa última versão, que é aquela que vai ser definitivamente impressa, encadernada. Mas a ideia é que a partir disso daqui a gente consiga também exportar todas essas anotações para uma versão do Word, que é onde a gente vai confeccionar todo o texto. Então isso tudo é possível, adiante eu mostro. E tem essas opções aqui, ó, tá vendo? De mostrar a posição da página. Eu fiz aquela seleção, se eu clicar, ele me mostra exatamente onde foi que eu fiz a seleção. No Mendeley a gente viu isso também, isso é bem padrão dessas ferramentas. Desvincular a citação, que eu posso ocultar a citação. Tipo, eu quero a citação, mas não quero exatamente ver o autor. Porque aqui senão vai ficar uma repetição de todos os autores. Estou usando do mesmo texto. Se eu tivesse com uma nota isolada, eu poderia trabalhar a nota isolada da mesma forma. Aqui, ó, essa aqui é uma nota isolada. Eu poderia fazer a leitura de vários textos trabalhando com uma nota isolada, porque ela não está associada a um texto individual. Vocês entendem a diferença? Entenderam? Então eu poderia fazer seleções desse artigo aqui e jogar, deixa eu botar aqui, jogar para cá. Beleza. Então essa é uma nota. Eu vou fechar esse texto aqui, eu posso abrir um outro. Deixa eu pegar esse aqui que acho que é mais fácil. E aí, ó, eu estou trabalhando com essa primeira nota que é a última que eu trabalhei, é uma nota, tá vendo? Foi essa a última que eu peguei. E já estou em outro texto, essa é uma nota isolada. Aí aqui, ó, eu vou pegar deixa eu botar o cursor do mouse aqui, vou selecionar essa parte do texto, ele vai perguntar e vai jogar para cá. Então, ou seja, eu trabalhei com dois textos diferentes, mas usando um único bloco de notas, que é aquele primeiro modelo de fichamento que é porque o nome aqui tá misleading para vocês, mas é uma nota isolada, tá? E que vocês podem também criar uma nota isolada para um nome que vocês acharem conveniente aí. Tipo, vou começar a ler, vou criar uma nota isolada sobre Zika. Aí tá aqui, ó. Vou botar aqui Zika. E aqui eu vou botar... essa é uma nota que abriga toda a leitura sobre os XX artigos que eu tenho sobre Zika. Artigos sobre Zika que eu tenho na minha biblioteca. Tá, então essa é uma nota isolada. Ela tá aqui. Conforme eu for abrindo qualquer artigo, ó, aí, deixa eu fechar isso daqui, ó, eu só substituir aqui. Tá vendo? Ela sempre vai aparecer, a mais recente vai sempre aparecer em cima, e aí aqui, eu tô em um artigo, deixa eu abrir ela aqui, tá vendo? Essa foi o que eu queria agora.
E eu não vou nem botar aquelas coisas de título, nada não. Eu só botei o mouse aqui, eu quero pegar essa parte aqui. Adicionar nota, posso até botar uma corzinha. Deixa eu botar de novo aqui. Adicionar nota. Tá, beleza. Aí, esse é um artigo. Zika vírus. Deixa eu abrir outro. Esse aqui também, ó. Zika que sai da África. Esse não tem PDF, calma aí, deixa eu botar aqui esse aqui. Tá, então vocês estão vendo aqui, ó. Esse é um artigo, aqui em cima. Esse é um artigo, esse é outro. Nesse daqui, eu quero pegar... Vamos pegar esse pedaço aqui, ó. Faço adição à nota e eles vão aparecer aqui. Então, assim, é um jeito bem fácil também de trabalhar. Como essa é uma nota isolada, tá vendo? Aqui, ó, reparem que eu posso atribuir etiquetas, aquele mesmo esquema. Vai estar vinculado da mesma forma como se fosse um artigo individual, né? A nota vira um tipo de documento também dentro da minha biblioteca. Posso fazer os relacionamentos da mesma forma. Tá? Seleciona aqui, está vinculado a esse grande estudo aí. Beleza. Fica a critério de vocês também. Mas é bem fácil de trabalhar. Quando vocês abrirem, à medida, claro, que vocês forem criando as notas ou essas notas aparecerem incorporadas, aquelas que vêm embutidas nos metadados, vocês vão visualizar dessa forma aqui, elas vão só empilhando. E aqui também da mesma forma, então assim, eu abri esse artigo aqui específico, eu imagino que ele já veio com algumas seleções, alguns highlights já embutidos. Eu não lembro se foi eu que fiz isso daqui, pode ser que tenha vindo embutido. Isso é comum também acontecer, às vezes você importa até de alguém que já fez as anotações lá no Acrobat, mas salvou e importou no Mendeley ou no Zotero, ele traz as anotações juntos, então vai aparecer dessa forma aqui. Mas vocês percebam aqui que não tem uma nota associada a esse item específico. Aí aqui também eu posso criar, além de poder criar aqui a partir da minha biblioteca, mas eu posso criar também já aqui, estou lendo abri o texto para ler, aí a visualização vai estar alguma coisa assim, né, tipo... abri o texto, estou começando agora. Eu posso já abrir o campo de notas, não tem nenhuma nota associada. Eu vou adicionar uma aqui, no botão de mais. Aí adicionar nota de item. Depois eu mostro o que é essa nota de item das anotações, mas é nota de item. E aí está uma nota vinculada a esse artigo em específico. Aí eu posso fazer também de qualquer forma, seja na forma de fichamento, seja... como seleção de passagens de citação, vou atribuir aqui uma corzinha, qualquer tipo de coisa que eu possa fazer, ele vai incorporando, tá? Tudo aqui no próprio leitor nativo do Mendeley. Essa outra opção que apareceu aqui, ó, quando eu clico nova nota, ele também me dá aqui, ó, adicionar novo item nas anotações. As anotações são o seguinte, são essas seleções. Eu ainda não fiz nenhuma aqui, então vamos começar a explorar isso daqui, ó. Esse é o leitor nativo, né, do Zotero. Se eu clicar aqui, ó, ele meio que fecha e expande o artigo completo, tá? Tá aqui o artigo na íntegra, que eu já fiz o upload, tá tudo bonitinho aqui. Aqui, tá vendo esses botões? É o seguinte, ó, essa janelinha aqui, ó, ela já mostra essas anotações que são os highlights. Aí, como eu falei, eu imagino que nesse caso aqui específico, não lembro de eu ter feito essas seleções. Provavelmente já veio incorporado, embutido junto com os metadados, mas não tem problema, a gente vai usar aqui da mesma forma. Tá vendo? Essa janelinha, ela mostra todas essas seleções que foram feitas aqui, ó. Aquele mesmo esquema do Mendeley, se eu clicar aqui, ele me leva exatamente para o ponto onde a seleção foi feita. Tá? Aqui, ó, nesses ícones abaixo, você pode visualizar, tá vendo, o artigo como se fosse uma cascata. Aqui eu vejo dentro de uma página, de um bloco. Aqui vai ser tipo um sumário, nem todo o artigo consegue me dar isso. Quando os metadados estão bem organizados, aparece como se fosse uma estrutura mesmo de sumário. Vocês vão depois ver, mas é pouco efetivo aqui nessa etapa. A não ser que você queira depois, de repente tem um PDF muito grande, tipo um livro, aí depois de repente você pode voltar aqui no sumário para ir direto para uma página específica, que fica mais fácil de identificar. E é aquelas coisas bem tradicionais do leitor, que eu posso diminuir o tamanho, expandir aqui para se ajustar a largura da tela. Posso passar páginas para cima e para baixo. Aqui tem o número da página conforme o total de páginas do arquivo PDF. Aqui volta para o início, passos mais largos. Tá, e aqui esses botões principais é o seguinte, olha só. O primeirinho aqui, ó, que é como se fosse um lapisinho, esse aqui é o de destaque, né, da marca-texto, mas a gente chama meio que as anotações, porque isso aqui que eu vou selecionar,
Então, ó, selecionei o lapisinho, marca-texto, e vou marcar aqui o texto que eu quero guardar. Tá? Quando eu marco esse texto, viu? Ele jogou direto para cá. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Eu estou trabalhando nessa página 3, então ele está jogando aqui na ordem, na página 3 está aqui. E aquele mesmo esquema de cores, eu posso atribuir cor distintas para, de repente, diferentes tipos de anotação que eu estou usando. Aqui também nos 3 pontinhos eu posso fazer alguma edição, tal. Até clicando em cima eu posso adicionar comentário também, um comentário sobre a passagem que selecionei. Eu posso adicionar etiquetas sobre essa passagem específica. Tudo isso é possível. Tomem cuidado porque, como eu falei, assim, o Zotero sofre desse mal. São possibilidades excessivas de organização. Às vezes a gente se perde aqui, mas vocês têm que tentar, pelo menos assim, usem aquilo que for mais conveniente para vocês. É igual sistema de cores. Então, assim, eu particularmente, eu gosto de fazer seleção usando só uma cor só. Tem gente que usa, por exemplo, um tipo de cor para texto, passagem de texto, aí de repente eu posso usar aqui uma outra cor quando eu quero pegar alguma citação, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui, de repente aqui de algum autor específico, tá vendo aqui, ó, esse aqui já estava selecionado. Enfim, eu preciso criar algum método bem pessoal organizado para não ficar muito perdido nessas possibilidades de citação. Eu vou pegar qualquer coisa aqui. Mas tá vendo, eu faço uma seleção, aí como eu usei uma cor diferente, ele me mostra aqui as diferentes cores, tá? Então, de repente, você pode pensar assim, eu estou usando a cor amarelo para um tipo de seleção, eu vou usar a cor azul para outro tipo de seleção e por aí vai, tá? Então, esse é um modelo mais simples de anotação. Aí, outra coisa também, assim, ó, continuando no lápis, se eu faço uma seleção aqui, ele automaticamente joga para cá, mas se eu clicar aqui com o botão direito em cima da nota, ele também vai me dar a possibilidade de remover a nota. Tipo assim, eu fiz, mas não quero mais, eu posso remover. Clicando, né? Se eu clicar com o botão direito sobre uma seleção que eu fiz, ele vai permitir deletar ou atribuir cores. As demais anotações eu posso fazer direto aqui. Editar o texto destacado. Assim, aquela coisa, se eu clicar ele me leva direto para onde o texto originalmente, né, eu selecionei. Tá, então aí aqui em cima, outra possibilidade esse aqui é uma nota, no Mendeley ele chama de o stick notes, é tipo um post-it, esse aqui é um post-it. O post-it eu posso colocar em qualquer lugar, tá vendo aqui? Eu jogo ele numa posição qualquer e ele gera uma espécie o que eu faria num post-it? Né, aquela etiquetinha. Eu boto a etiquetinha, aí aqui eu posso anotar alguma coisa que faça sentido para mim. Aí tipo, verificar questão das membranas, sei lá, qualquer coisa. E tá aí. Então, tipo assim, a gente vê, o lapisinho seleção, o outro é o post-it, que também pode ter cores diferentes, aqui eu atribuo as cores. E aí, de novo, aquelas coisas, voltando na coluna, toda vez que eu clicar sobre qualquer coisa que eu tenha selecionado, ele me leva direto para a página lá que está exatamente o ponto da seleção. Esse outro aqui, retângulo, é aquela coisa da citação, da passagem que eu pego como se fosse uma imagem. Isso funciona bem para duas situações. Ou se você quer selecionar, aqui acho que não é o caso, selecionar de repente um gráfico, uma imagem, um bloco de imagem que você não vai selecionar como texto, aí isso funciona melhor. Ou também tem situações assim, sabe aqueles PDFs que às vezes é uma digitalização de um livro antigo, de uma xerox, aí o PDF vem como imagem, você não consegue copiar e colar o texto. Aí nesse caso a melhor opção é usar esse sistema de seleção de retângulo. Aí tem uma coisa legal também, estou selecionando um retângulo, quando eu faço aqui o bloco, aí eu quero essa passagem aí, essa posição. Ele me faz aqui uma espécie de, olha aqui como é que aparece, ó. É como se ele tivesse tirado uma foto. Isso aqui seria o verdadeiro snapshot lá, né, que eles chamam o snapshot da página. Esse aqui é o verdadeiro snapshot. Você está vendo uma foto de um ponto determinado da página. Então, assim, essas são as opções clássicas de sistemas de anotação, de grifo, post-it e a seleção de imagens e tudo mais, usando todas as possibilidades de mudança de cor, vou incluir, vou excluir, faço anotações associadas aqui, incluo comentários, incluo etiquetas, tags e por aí vai. Peguei esse texto e fiz uma série de
identificações nele, assim, fiz uma série de highlights aqui. Aí, olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou abrir aqui o Notas, nessa posição. Tem essa nota, que foi aquela primeira nota que eu criei, que é uma nota bem simples, que é o meu caderno de anotações. Mas lembra que tinha uma outra opção. Quando eu criei a nota, ele me dá aqui, ó, adicionar nota de itens das anotações. Essa nota de itens das anotações, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nota e vai incorporar todos esses highlights que eu fiz aqui, ó, que são esses que estão na esquerda. Tá vendo aqui, ó? São exatamente todos os pontos, ó, que eu peguei e fui fazendo as seleções, inclusive o snapshot. Vocês entendam essa lógica também. A gente tem dois tipos de anotações que estão associados a esse arquivo individual aqui, ó. Se a gente voltar lá na biblioteca, Zika, Virus Infection, tá vendo aqui, ó? Ele criou as duas anotações. A primeira foi essa que eu criei manualmente, é uma nota associada ao item individual. Essas aqui são as notas associadas a partir dos highlights que eu fiz, das seleções dos grifos. Tá? As duas opções estão aqui. Então aí sim, vocês julguem aí o que é mais fácil para vocês, como que é melhor trabalhar, fazendo sempre esse sistema de fichamento ou esse sistema de seleção que vai gerar as anotações, ou fica a critério também trabalhar com esse sistema, os dois sistemas em paralelo. O sistema de anotações ele está em constante atualização, então sempre que eu voltar no texto e criar uma nova seleção, tanto é que aparece aqui o horário da última atualização. Tá? Eu posso ir sempre incrementando ele, assim, de repente o PDF era muito grande, eu não conseguia concluir a leitura de uma vez só, mas toda vez que eu for anotando as passagens, ele vai só incrementando e vai atualizando. Aí aqui tá vendo? Nesse sisteminha, ó, eu posso fazer até uma busca no sistema de anotações, ó, tá vendo? O Infection, ele faz a busca direto no próprio sistema, né, do que eu grifei aqui, tá? Que mais? Aqui tem um negócio legal, que é isso aqui, ó. Esse editar em janela separada eu mostro depois. Tá vendo? As cores das anotações. Lembra que eu falei, aí vai ficar a critério de vocês. De repente, se eu atribuo uma cor ou outra dentro de algum critério pessoal, aí aqui eu consigo visualizar também essas diferentes cores que eu atribuí. Aqui eu posso trabalhar também o próprio editor de texto. Então eu posso, de repente, sei lá, eu seleciono aqui a parte do texto e vou botar isso como um cabeçalho. Aí tá vendo? Aumenta aqui. Façam as edições aí do que, sei lá, faz sentido. Ou, de repente, atribuir já um sistema aqui de numeração, uma lista numérica. Tá, então aí depois vocês explorem aí para ver o que é possível fazer. Tem essa coisa aqui da editar em janela separada. Eu vou abrir o browser, tem uma coisa também que dá para fazer que é interessante, que é isso daqui, ó. Quer ver? Eu vou criar uma nota isolada. Deixa eu pegar aqui, vou botar aqui Wikipedia. Sei lá, pegar uma página. Deixa eu deixar essa nota aqui, por enquanto, tá? Eu vou lá no browser, vou entrar no Wikipedia e vou pegar um verbete qualquer lá do dia de hoje. Deixa eu pegar aqui em português. Tá, então vou pegar qualquer coisa aqui, tá? Tipo, ó, Furacão Júlia. Eu tô na web, tá? Tô navegando na web, na internet. Assim, tô dando um exemplo também que é mais ou menos específico. Aí eu criei aquela nota, deixa eu voltar agora no Mendeley aqui. Eu criei aquela nota isolada, que é o Wikipedia. Tá vendo aqui 3 pontinhos? Editar em janela separada. Aí ele vai abrir aqui essa janela. Aí o que eu posso fazer? Eu posso, vou jogar essa janela para cá, deixar ela aqui. Toda vez que à medida que eu for lendo o artigo e tal, eu posso fazer o quê? Posso copiar aqui uma parte e vou jogando na nota aqui em paralelo. Tá? Isso é uma opção de fazer também, de repente, se vocês acharem legal. Reparem também que assim, quando eu copio o link, ele incorpora os links também, ó. Tá vendo aqui, ó, que aparece num azulzinho? Então, assim, tem gente que gosta de trabalhar dessa forma, dependendo também do tipo de registro. Às vezes, assim, é muito comum também o pesquisador que faz trabalho com esses registros de biblioteca, grandes bibliotecas, mesmo bibliotecas físicas, aí você entra no catálogo. E não é um tipo de registro que dá para você trabalhar muito, porque às vezes também tem muitos catálogos de bibliotecas digitais que escaneiam livros, aí é difícil também você trabalhar. Não vou fazer uma importação do registro para fazer aquele processo de trabalhar dentro do próprio Zotero. Talvez, em algumas situações, é mais fácil você trabalhar direto na página web.
tá? E fazendo essas notas. Fica a critério de vocês aí. Mas está aqui, uma nota que eu posso ir incrementando e tudo mais, tá? Beleza, posso fechar. Aí outra coisa que eu poderia fazer, claro, nesse caso aqui específico, tá vendo? Eu posso incorporar esse item, né? É legal que o Zotero até reconhece como verbete de enciclopédia, então ele jogou lá na minha biblioteca. Se eu voltar lá, vai aparecer, deixa eu botar aqui data de edição para ficar próximo do outro. Tá vendo? O Furacão Júlia, que foi esse que eu acabei de falar, e essa nota que inicialmente era uma nota isolada, agora eu vou associar ela a esse verbete. Tá vendo? Aí agora faz mais sentido. Tem uma outra forma também, deixa eu pegar esse exemplo aqui que a gente estava fazendo, é o seguinte, se eu selecionar um registro aqui, eu posso também, clico com o botão direito do mouse, ele também dá a possibilidade de adicionar nota, tá vendo? Aí por aqui também é um caminho. Mas deixa eu voltar aqui nesse, tem uma coisa interessante também. Ó. Esse item aqui que está mais bem trabalhado, que foi esse último que a gente fez mais recente, tem uma coisa interessante também aqui. Ó. Se eu clico com o botão direito, ele tem isso daqui, ó, gerar relatório a partir do item selecionado. Então assim, selecionei e vou gerar o relatório. Esse relatório, tá vendo? Olha o que ele me dá. Ó. Ele me dá tudo o que eu tenho em relação a esse documento específico. Então, assim, tem todo, é como se fosse uma ficha, né, que é aquela exportação daquela aba que aparece a informação, as etiquetas, todas as notas com todos os highlights aqui, aquele snapshot, tem alguns anexos, esse outline, que é um sumário, que geralmente vem incorporado com os metadados, mas está tudo aqui, tá? Nesse caso que eu falei assim, aí no final das contas, a gente vai ter lá aquele momento de fato, sentar para escrever o arquivo Word, que é o arquivo do artigo ou da tese ou do que seja. Aí fica mais fácil, se você for muito bem organizado e tiver todas as notas trabalhadas, aí tá todo o percurso está todo aqui. Assim, é mais uma possibilidade de trabalho que o Zotero dá. Então, assim, botão direito, gerar relatório a partir do item selecionado. Tem uma dúvida muito comum também, que o pessoal fala assim, mas depois que eu fiz todas as notas, eu consigo exportar o documento? Aí é o mesmo sistema, você seleciona com o botão direito, tá vendo aqui, ó, exportar item selecionado. Ele vai dar a opção aqui, ó, de exportar com as notas. Você pode selecionar esse modelo RDF e exporta, e aí você depois pode fazer, associar, importar isso de volta de repente lá no Adobe Acrobat, por exemplo, para fazer um caminho inverso, mas é possível assim, para você não vai perder as notas que estão associadas. E a outra coisa, assim, uma última coisa também que é interessante, naquele sistema da busca avançada, também da lupa. Deixa eu abrir aqui. A gente viu, por exemplo, que agora que a gente tem as notas bem organizadas, fica fácil também de fazer pesquisa dentro das notas. Então, eu abro aqui, aí aqui a gente viu... Então, eu posso selecionar aqui notas ou as isoladas ou as associadas. Aí aqui contém ou não contém... Deixa eu botar aqui, eu lembro que tinha uma passagem ali que era alguma coisa de futebol, era soccer. De uma dessas que a gente trabalhou recentemente. Faço a pesquisa, ele vai me indicar aqui quais que tem, assim, à medida que, claro, vocês forem fazendo muitas notas, a pesquisa consegue varrer em todas elas. Mas também é possível fazer salvar a pesquisa. Então, eu posso salvar esse tipo de pesquisa usando esse parâmetro que eu estou fazendo aqui dentro, sei lá, de notas, tá? Vai aparecer aqui, ó. Então, assim, um tipo de busca avançada que ela é recorrente sempre que também tiver uma nota incluindo aquele campo específico de descrição que eu estou usando, aqui, descritor, para encontrar, vai aparecer aqui. Então, assim, basicamente é isso. Notas, assim, é bem simples, mas ao mesmo tempo talvez seja um elemento que mais agrega valor, eu acho, aqui dentro do Zotero. Nesse sistema, esse modelo novo mais atual do Zotero, que tem esse leitor embutido, né, esse sistema aqui de onde você consegue fazer a leitura e junto fazer as anotações, talvez seja a melhor coisa que esse sistema tem a oferecer, claro, além de gerar as referências automáticas. É a mesma coisa do Mendeley, porque a diferença é que antes, não sei quem não pegou a fase anterior, a gente não tinha esse leitor embutido.
Então você tinha que fazer um malabarismo aqui de ou você instalar aqueles plugins que no Zotero usava-se o Zotfile, ou você de repente abrir tudo no Adobe Acrobat e fazendo as anotações lá e como se estivesse trabalhando dois sistemas paralelos. Aí é ruim, porque agora não, agora eu consigo fazer tudo aqui nessa mesma única plataforma. Esse modelo de todas as possibilidades de anotações, bloco de notas, caderno de rascunho de fichamento, eu faço tudo num lugar só. E eu não perco nada, porque está tudo muito bem organizado aqui, ó. Desde as corzinhas que eu botei aqui dos tags, as anotações, o arquivo, está tudo muito bem organizado num único local. Além, obviamente, claro, da possibilidade de ter essas anotações que eu vou fazendo à medida que eu vou lendo, posteriormente exportadas finalmente para um editor de texto, que é onde eu vou finalizar o artigo, né, propriamente. Então acho que é isso daí, essa aula a gente finaliza aqui com essa parte só das notas. Eu acho que a gente meio que finaliza também essa parte inicial, que já estamos da metade para o final, mas exploramos todos os botões e todas as possibilidades possíveis dentro desse conjunto de opções aqui que aparecem não só como menus ou iconográficos, a gente já matou todas elas. O que vai ficar faltando agora é justamente a parte de criação das citações, de exportar as bibliografias ou incluir citações dentro do corpo do texto, tá? Aí acho que na próxima aula a gente já entra nessa parte e depois eu finalizo, posso criar vídeos adicionais usando as demandas de vocês, as dúvidas ou coisas que ficaram faltando, que são mais flexíveis, alguns macetes bem específicos, para a gente poder finalizar o curso como um todo. Tá bom? Então é isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.